Pai do Senhor, irmãos, amados irmãos, glória a Deus, glória a Deus. Jesus é bom. Amigos, me negou. Glória a Deus. A paz, Cátia Rejane. Deus abençoe a sua vida. É verdade, só basta crer. Oi, Rossi, um abraço, meu irmão. Deus te abençoe. Aleluia. Eu creio, Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Te ajudar. O único que pode nos ajudar é Jesus. Jesus Cristo, o de Deus. Glória a Deus. Boa noite, amados irmãos. Eu acho que faz 2 dias ou 3 que eu não entro aqui na live. Eu estava viajando, irmãos. Eu quero pedir perdão. Estava viajando. E boa noite, Quênia. Estava viajando, então cheguei de viagem hoje e fui dar uma estudada na palavra da parte de Deus para trazer para os irmãos da parte do Senhor, da parte do nosso Deus. Então que Deus me ajude, que Deus abra a porta da palavra, né? Deus abra a porta da palavra e nos ajude a trazer uma mensagem da palavra de Deus. Irmão, vamos orar. Vamos orar. Agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele tem nos feito. Ele tem proporcionado em nossas vidas. Estamos olhando aí um mundo de pandemia muito grande, muita gente perdendo sua vida. Mas a palavra de Deus tem que ser cumprida, não é? Quem conhece a palavra de Deus não pode se abismar pelo que está acontecendo, porque é bíblico que tais coisas aconteçam, infelizmente.
mas devemos orar, pedir ao Senhor misericórdia. Tantas pessoas morrendo, tantas pessoas perecendo, uma doença terrível. Que Deus tenha nos guardado e nos guarde, guarda a nossa família, né? Vamos orar, irmãos. Vamos orar pela nossa nação. Vamos orar pelo nosso país. Vamos orar pelos nossos estados, pelas nossas prefeituras, pelos nossos municípios. Vamos orar por Israel. Vamos orar, irmãos. Nós devemos levantar um clamor nesta noite o nosso país, porque estamos passando uma calamidade muito grande e devemos estar cientes de que isso tudo provém de Deus. Aí você me diz, provém de Deus? Provém, irmão. Tudo é permissão do Senhor. Tudo é permissão de Deus. Amém? Tudo é permissão de Deus. Daqui para frente nós só vamos ver coisas terríveis. Devemos nos preparar para os momentos que nós vamos viver daqui para frente, porque Jesus está voltando. Por isso que nós devemos orar sem cessar. Devemos clamar ao nosso Deus. Devemos buscar o nosso Deus incessantemente. Ter certeza que através de Cristo, e que Ele vai guardar. Amém? Vamos orar, vamos agradecer a Deus por esta semana que está se findando, por a semana que vai começar, que Deus possa chegar com milagre e com providência nas nossas vidas. Amém? Seja grato a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito em sua vida. Deus tem guardado a tua vida, seja grato a Deus. Pai, estamos aqui na tua presença para te dar graças por tudo aquilo que tu tens feito, Senhor, em nossas vidas. Perdoa minhas falhas, obras e pensamento, Pai. Perdoa meus erros, Senhor. Perdoa, Senhor, minhas falhas, Senhor. Abre a porta da palavra, Senhor. Direciona esta palavra para a tua igreja, para teus servos. Desperta aqueles que estão, Senhor, cegos espiritualmente. Desperta a tua igreja para orar, para clamar, para te buscar, Pai. Me ajuda a te buscar cada dia mais. Me ajuda a andar mais na tua presença. Abençoa, Senhor, minha família, meu filho. Guarde ele, guarde meus irmãos, minhas irmãs, meus sobrinhos, sobrinhas. Toda a minha parentela, tanto da parte do meu pai como da parte da minha mãe. Guarda, Senhor, cada um debaixo da tua graça e do teu poder. Perdoa, Senhor, minhas falhas e a falha dos teus servos, Senhor. Guarda, Senhor, a família, Senhor. Guarda o lar, guarda o marido, a esposa, seus filhos, Senhor. Guarda todo o lar cristão e não cristão, Senhor. Desperta o teu povo que está, Senhor, despercebido. Essa pandemia, quando a gente liga a televisão, eu mesmo não gosto de assistir, Pai, porque é tanta gente morrendo, é tanta gente morrendo, é tanta gente morrendo, Pai. E a gente fica aflito em olhar tanta coisa, tantas pessoas morrendo, Senhor. Muitos morrendo até sem socorro, Pai. Deus, ajuda a nossa nação, ajuda nosso país, Senhor, ajuda nossas autoridades, governantes, nosso presidente, guarda ele nas tuas mãos e faz o teu querer na tua vida, Senhor. Abençoa as autoridades constituídas por ti, Senhor. Desperta, Senhor, o secretário de saúde, o ministro da saúde, Senhor, para que possa, Senhor, conseguir essa vacina urgentemente, Senhor. Abençoa nossas vidas, Senhor. Abençoa, Senhor, a vida de cada um daqueles que estão ouvindo tua palavra, Senhor. Chegue com milagre, com providência, Senhor. Abençoa, Senhor, aqueles que estão enfermos, Senhor. Chegue com cura, com milagre na vida de cada um. Abençoa aqueles que estão, Senhor, encarcerados, presos, Senhor. Liberta aqueles jovens, aquelas pessoas que são viciadas no crack, nas drogas. Desperta, Senhor, o teu povo, Pai. E liberta esses jovens que estão envolvidos no crack, no vício, nas drogas, Pai.
Abençoa a tua igreja, abençoa os obreiros da tua casa, abençoa os pastores, obreiros, missionários. Abençoa, Jesus, irmã Sandra, pastor João Batista, pastora Rosinete, Ministério Tempo de Preparação. Ajuda a tua filha, ajuda a sua família, ajuda a Lana, Jesus, ajuda a Rocival, meu irmão, ali naquele hotel. Abençoa aquele hotel, abençoa, Senhor, aquele lugar. Derrama bênção sem medida naquele lugar, Pai. Ali que seja tudo para a honra e glória do teu nome, Pai. Abre a porta da palavra, nos ajuda a trazer uma mensagem nesta noite. Nos dá a direção da tua palavra, Senhor. E assim eu já te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Irmãos, como é bom a gente estar na presença do Senhor, agradecendo a Ele por tudo que Ele nos tem feito nas nossas vidas. Que Deus possa chegar com milagre e com providência. Vamos, irmão, meditar num texto aqui da palavra de Deus sobre um homem chamado Nabal, sobre uma mulher chamada Abigail, que era sua esposa. Nabal era o marido e Abigail era sua esposa. E Davi. Vamos meditar nesse texto no capítulo 25 de 1 Samuel. É um texto muito importante. Como uma mulher deve proceder. Como uma mulher sábia, uma mulher temente a Deus deve proceder. Vamos meditar nesse texto. O primeiro versículo do capítulo 25 fala da morte de Samuel. O juiz Samuel. Samuel morreu e todos os filhos de Israel se juntaram e o prantearam e o sepultaram na sua casa em Ramá. Davi se levantou e foi ao deserto de Parã. Este é o capítulo 1, mas nós vamos começar do 2 em diante. E aí, irmãos, havia um homem em Maom que tinha as suas propriedades no Carmelo. Carmelo era um monte. Era um homem muito rico. Tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, e ele estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo, lá no monte. O nome deste homem era Nabal. Nabal significa tolo. Nabal significa tolo. Um homem sem sabedoria, um homem sem princípios, um homem sem... É um homem tolo. Amém? Então, Nabal significa tolo. Então, irmãos, esse homem era rico. O nome deste homem era Nabal e a mulher dele se chamava Abigail. Ela era inteligente, bonita, porém Nabal era grosseiro e mau em tudo que fazia. Olhe, perceba o texto. Abigail era bonita, inteligente e bonita. O texto diz aqui que ela era bonita e inteligente. Nabal era grosseiro e mau em tudo o que fazia. Era um homem arrogante, era um homem cachaceiro. Era descendente de Caleb. Quando Davi, no deserto, ouviu dizer que Nabal tosqueava as suas ovelhas, enviou 10 rapazes e lhes disse, porque Davi estava acampado próximo dele, com 600 homens. E Davi separou 10 homens para ir falar com Nabal, para dar alimento àquelas pessoas, aqueles soldados que precisavam de muito alimento. Então Davi vão ao Carmelo falar com Nabal. Davi enviou 10 rapazes e disse, vão ao Carmelo falar com Nabal e perguntem-lhe em meu nome como está. Digam àquele afortunado, que ele era afortunado. Afortunado quer dizer abençoado financeiramente. Paz para você, paz para a sua casa e paz para tudo o que é seu. Davi mandou dar paz a ele. Soube que você está a tosquear das suas ovelhas. Os seus pastores estiveram conosco e nós não os maltratamos.
e nada lhe faltou durante todo o tempo em que estiveram no Carmelo. Os pastores que cuidavam das ovelhas de Nabal estavam lá no Monte Carmelo, estava pastando as ovelhas e eles tomavam de conta. E os soldados de Davi, os homens de guerra de Davi, estavam lá também e não mexeu em nenhuma ovelha deles. Aliás, eles serviam de proteção para eles. Aí o versículo 8, pergunta aos seus moços e eles lhe dirão. Portanto, os rapazes estavam dizendo para Nabal, pergunte aos seus moços e eles lhe dirão. Portanto, que os meus rapazes encontrem favor em sua presença. Porque chegamos em boa hora, por favor, dê a estes seus servos e a Davi. Davi estava sendo perseguido por Saul. Davi ainda estava sendo perseguido por Saul. Davi tinha sido ungido rei, mas não tinha tomado posse ainda, porque Saul ainda era vivo. Por favor, dê a estes seus servos e a Davi, seu filho, qualquer coisa que você estiver na mão. Os rapazes de Davi foram e falaram a Nabal todas estas palavras, em nome de Davi. Depois eles ficaram esperando, e Nabal deu a seguinte resposta aos servos de Davi. Quando o homem tolo, o homem sem sabedoria, quantos homens não têm nessa situação, né? Se acham dono da verdade. Olha a resposta que Nabal mandou para Davi. Então, Nabal deu a seguinte resposta aos servos de Davi. Quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? Muitos são hoje em dia os servos que fogem do seu senhor. Ele estava falando o termo que Davi estava fugindo de Saul, porque Saul queria matar Davi. Mas por várias vezes Saul esteve nas mãos de Davi, e Davi não tocou nem na sua vida, nem tirou a sua vida, porque ele era ungido do Senhor. Então, Nabal diz assim, e quem é o filho de Jessé? Muitos são, hoje em dia, os servos que fogem do seu senhor. Vocês acham que eu vou pegar o meu pão, a minha água, a minha carne dos animais que abati para os meus tosqueadores, e dar a homens que eu nem sei de onde vem? Eu acho que ele devia ter usado o bom senso. Ele não ia deixar os seus pastores de ovelhas, os seus homens que trabalhavam com ele, se alimentam, mas dividisse o que tinha com os homens de Davi. Se a gente for usar o bom senso, se alguém precisa de nós e nós podemos fazer o bem a alguém, nós fazemos. Davi ele honrou ele. Olha o que foi que Davi disse. Davi mandou os rapazes e disse assim, perguntem meu nome como está, digam aquele afortunado, paz para você, paz para a sua casa e paz para tudo que é seu. Davi mandou elogiando ele. E ele foi grosso com Davi, ele foi estúpido, ele foi um homem sem sabedoria, um homem tolo, um homem sem conhecimento da causa, um homem sem humildade. Por isso que nós devemos ter muito cuidado com a maneira de nós tratarmos as outras pessoas. Porque você não sabe que aquela pessoa que você está tratando mal, se ele tem uma intimidade com Deus, entendeu? Nabal não conhecia Davi, mas já conhecia a perseguição de Saul a Davi. Então, por isso que nós devemos ter muito cuidado com o trato com as outras pessoas, porque a gente não sabe a intimidade de cada um com Deus. A gente não sabe a intimidade de cada um com Deus. Você não pode chegar e maltratar alguém. Se você não pode ajudar, não ajude, mas fique quieto, né? Então Nabal, ele foi grosseiro. E no versículo 12, então os rapazes de Davi se puseram a caminho e voltaram. Ao chegarem, disseram a Davi tudo que Nabal havia falado. Então Davi disse aos seus homens.
que cada um cinja a sua espada, ou seja, amole a sua espada, ou se prepare para a guerra. E cada um cingiu a sua espada, e também Davi cingiu a sua. Cerca de 400 homens cerca de 400 homens seguiram Davi, enquanto 200 ficaram com a bagagem, que era 600 homens. Neste meio tempo, um dos moços de Nabal, um dos pastores que cuidava das ovelhas, foi e correu para falar com Abigail, falar com a esposa de Nabal. Nesse meio tempo, um dos moços de Nabal foi falar com Abigail, a mulher de Nabal, dizendo: Davi enviou do deserto mensageiros para saudar o nosso Senhor, mas ele os pôs a correr. No entanto, aqueles homens nos têm saído muito bons, nos têm sido muito bons, e nunca fomos maltratados por eles. E de nenhuma coisa sentimos falta em todos os dias de nosso trato com eles. Quando estávamos no campo, eles eram como um muro ao nosso redor, eles eram como guardas para eles. Quando os homens os pastores das ovelhas estavam pasteando as ovelhas, levando as ovelhas para pastar, estavam os soldados ali de Israel, os soldados que acompanhavam Davi, estavam ali e servia como segurança para eles, e não apareciam saqueadores, ladrões, como naquele tempo tinha muitos saqueadores. Então, eles eram como um muro ao nosso redor, tanto de dia como de noite. Todos os dias que estivemos com eles apacentando as ovelhas. E agora pense bem e veja o que podes fazer, porque o mal já está determinado contra o nosso Senhor e contra toda a sua casa. Ele é o homem maligno, não há quem consiga falar com ele. Assim, o pastor das ovelhas que trabalhava com Nabal disse de Nabal: ele é um homem maligno e não há quem consiga falar com ele. Então Abigail pegou, olha Abigail aí, irmãos. Então Abigail pegou a toda pressa 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de trigo tostadas, 100 cachos de passas e 200 pastas de figos, e pôs tudo sobre os jumentos. Então disse aos seus servos: vão na minha frente, que eu vou logo atrás. Porém, ela não contou nada a seu marido Nabal. Ela não contou que fez tudo isso para levar para os guerreiros, para os soldados, para Davi, mas Nabal não sabia. Não contou nada a seu marido Nabal. Enquanto ela cavalgando um jumento, descia encoberto pelo monte. Davi e seus homens também desciam, e ela se encontrou com eles. Ora, Davi tinha dito: com certeza de nada adiantou ter protegido tudo que esse homem possuía no deserto, e de nada sentiu falta de tudo que lhe pertence. Ele me pagou o bem com o mal. Davi estava muito magoado, mas uma mulher sábia, uma mulher temente a Deus, uma mulher instruída por Deus, uma mulher que, embora o marido fosse um homem ignorante, tolo, bêbado, cachaceiro, um homem violento com as palavras, um homem que não soubesse ter um trato com as pessoas legal, uma pessoa que não respeitava o próximo bem, mas Abigail era uma mulher honrosa. Abigail, ela honrou o seu marido, foi ao encontro de Davi, ela se humilhou diante de Davi. Olha, vamos ver o texto em seguida. Davi disse: de nada adiantou ter protegido tudo que esse homem possuía no deserto, ele nada sentiu falta de tudo
o que lhe pertence, ele me pagou o bem com o mal. Que Deus me castigue se até o amanhecer eu não matar todos os do sexo masculino que estão com ele. Então Davi ia matar tanto ele como os pastores dele, tudo que tivesse de homem no meio deles ia morrer, se tivesse filho homem ia morrer também. Quando Abigail viu Davi, desceu depressa do jumento e prostou-se sobre o rosto diante de Davi. Isso aí, irmãos, é uma pessoa, ela se humilhou diante de Davi. Coisa que não era ela que tinha cometido tal feito, era o seu esposo. Por exemplo, tem mulheres que hoje vivem com o marido e muitas vezes não tem sabedoria de tratar o seu marido. Por exemplo, o seu marido erra, mas porque ele errou, vamos procurar resolver o problema para não tornar um problema maior. Tem mulher que não tem sabedoria. E olha a sabedoria de Abigail. Ela foi como uma mulher humilde. Ela se prostrou diante de Davi. Ela disse que a culpa era dela, não era de Nabal. Olha, ela assumiu uma culpa que não era dela. Como uma mulher sábia deve proceder na sua casa, no seu lar, no meio da sua família. Porque, irmãos, nós estamos vivendo um mundo terrível. A mulher hoje se acha numa autoridade, por isso que tem muitas mulheres perdendo suas vidas aí, por causa de bobagem, por causa do marido matando mulher, mulher matando marido. Irmãos, e sabe o que é isso, irmãos? Falta de respeito mútuo um pelo outro, falta de diálogo, falta de amor, falta de respeito. Irmãos, Abigail mostra como deve ser uma mulher. O homem, o marido dela, sem sabedoria, ia provocar uma morte, a morte tanto dos seus, dos seus homens, dos que trabalhavam com ela, como até a morte do seu marido. Mas ela foi uma mulher sábia. Olha aqui, irmãos. Quando Abigail viu Davi, desceu depressa do jumento e prostou-se sobre o rosto diante de Davi, inclinando-se até o chão. Lançou-se aos pés de Davi. Quando Abigail viu Davi, desceu depressa, disse assim: meu senhor, que a culpa recaia sobre mim. Olha o que ela falou para Davi: que a culpa recaia sobre mim. Permita que esta sua serva fale e escute as palavras da sua serva, que o meu senhor não se importe com aquele homem maligno. Ela chamou seu esposo de maligno. Não se importe com ele, mas assim mesmo ela estava protegendo o seu lar, protegendo a sua família. Ela diz assim, irmãos, que o meu senhor não se importe com aquele homem maligno, a saber com Nabal, porque ele é o que significa o seu nome. Nabal é o seu nome e a tolice o acompanha, porque o nome dele significa tolo, tolice, é um homem tolo, um homem sem sabedoria. A tolice o acompanha. Eu, porém, esta sua serva, não vi os rapazes que o meu senhor mandou. Agora, meu senhor, tão certo como vive o Senhor Deus e tão certo como vive a sua alma, foi o Senhor Deus quem impediu de derramar sangue e de fazer justiça com as suas próprias mãos. Ela sabia o que já estava para acontecer, mas Deus, com a sua grandiosa sabedoria, interviu nessa situação. Irmãos, que os seus inimigos e os que procuram fazer mal ao meu Senhor sejam como Nabal. Este é o presente que sua serva trouxe ao meu senhor, que ele seja dado aos rapazes que seguem o meu senhor. Perdoe a transgressão desta tua serva, pois o Senhor Deus certamente firmará
a casa de meu Senhor, porque ele está travando a batalha, as batalhas do Senhor Deus. 1 Samuel 18, 17. 18, 17. Perdoe a transgressão desta tua serva, pois o Senhor Deus certamente firmará a casa de meu Senhor, porque ele está travando as batalhas do Senhor Deus. E que não se ache mal em meu Senhor durante toda a sua vida. E se algum homem se levantar para o perseguir e tirar-lhe a vida de meu Senhor está atada no feixe dos que vivem com o Senhor, seu Deus. Porém, a vida de seus inimigos está, a lançará fora como se a atirasse da cavidade de uma funda. Ela estava profetizando para Davi ali. Ela estava falando para Davi que tudo aquilo que se levantasse contra ele não prosperasse, que os inimigos dele fossem derrotados. Ela estava se humilhando a Davi e ao mesmo tempo falando, elogiando Davi, dizendo aquilo que Deus estava na vida de Davi. E quando o Senhor Deus tiver feito, meu Senhor, todo o bem que ele falou a seu respeito, e o tiver colocado como príncipe sobre Israel, ela estava falando sobre a promessa de Deus sobre a vida de Davi. Então, meu Senhor, não terá motivo de pesar ou de remorso por ter derramado sangue inocente e por ter se vingado com as suas próprias mãos. E quando o Senhor Deus tiver feito bem a meu Senhor, então lembre-se da sua serva. Então ela se humilhou, ela falou que o marido dela era maligno, era um tolo, era um homem sem sabedoria. Então Davi disse a Abigail, a resposta de Davi para Abigail: bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje mandou você ao meu encontro. Bendito seja a sua prudência e bendito seja você mesma. Ela era uma mulher prudente, era uma mulher temente a Deus, era uma mulher humilde, era uma mulher que sabia tratar as pessoas bem, como uma dona de casa, como um homem, como uma mulher casada deve proceder. Ela era uma mulher virtuosa, era uma mulher sábia, uma mulher que, embora tenha sido casado com um homem tolo, com um homem sem direção de Deus, sem um homem sem amor, um homem sem amor próprio, ela era uma mulher que honrava seu lar, honrava seu casamento. Embora que ela fez tudo isso sem Nabal saber. Ela deu aqueles alimentos, os pães, tudo aquilo que ela deu para os soldados de Davi se alimentarem. Ela não tinha falado para Nabal. Então Davi disse: bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje mandou você ao meu encontro. Porque esse encontro foi Deus quem? Deus foi quem criou esse encontro. Bendito seja a sua prudência e bendita seja você mesma, que hoje me impediu de derramar sangue e de me vingar com as minhas próprias mãos. Davi está virado, porque Davi fez o bem para Nabal e Nabal pagou o bem com o mal. Mas embora alguém te pague o mal, o bem que você fez a alguém que pague com o mal, você não deve se rebelar contra essa pessoa, você deve entregar essa pessoa a Jesus. E ao mesmo tempo, Abigail estava ensinando, em outras palavras, a Davi como proceder. E pois tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, que me impediu de fazer o mal a você, se você não tivesse apressado e não tivesse vindo ao meu encontro. Não teria ficado a Nabal até o amanhecer, nenhum sequer do sexo masculino. Então Davi recebeu da mão de Abigail o que esta lhe havia trazido e disse: volte em paz para a sua casa, como você pode ver,
dei ouvidos ao que você me falou e atendi o seu pedido. Davi, ele ouviu tudo aquilo que Abigail pediu a ele, e ele ouviu a voz de Abigail. Então, amigos, no versículo 36 do capítulo 25, Abigail voltou para junto de Nabal. Eis que ele fazia em casa um banquete, enquanto a sua esposa estava lá, protegendo seu lar, protegendo seu esposo. Sabe o que era que Nabal estava fazendo? Olha o que Nabal estava fazendo. Abigail voltou para junto de Nabal, eis que ele fazia em casa um banquete, como banquete de rei. O seu coração estava alegre e ele bastante embriagado. Por isso ela não lhe contou absolutamente nada até o amanhecer do dia. Ela foi prudente até nisso aí. Como uma mulher deve ser prudente, né? Como uma mulher deve ter cuidado em falar alguma coisa para seu esposo. Eu sou assim, quando eu chego em casa, eu não gosto de ouvir notícia nenhuma. Eu gosto de passar, se possível, 1 hora, 2 horas, para alguém me contar alguma coisa. Eu não gosto, eu fico aborrecido. Então, ela foi sábia, ela foi prudente. Tem mulher que não tem essa sabedoria, né? Um homem olha para ela, ela chega para o marido, olha, fulano de tal olhou para mim, ela provoca uma ira entre o marido dela e a outra pessoa, e ali vai sair o quê? Pode sair até morte. Sabe por quê? Porque faltou sabedoria para a mulher, né? Assim em outras coisas, em outros fazeres, em negócios, né? A mulher, ela tem que ter prudência, a mulher tem que ter prudência no lar, tem que ter prudência na sua vida conjugal. Embora ela casou com um homem tolo, antigamente aqueles casamentos, a maioria eram arranjados, eram preparados o pai da noiva com o pai do noivo. Então, muitas vezes não se conheciam. Então, ela era casada com Nabal e ela honrava o seu casamento. O seu coração estava alegre e ele bastante embriagado. Por isso, ela não lhe contou absolutamente nada até o amanhecer do dia. Pela manhã, quando Nabal já estava livre do vinho, sua mulher lhe contou tudo. Como a mulher deve proceder com o esposo, né? Contar tudo o que relata, tudo o que acontece, não esconder nada do seu esposo. A mulher não pode esconder nada, seja o mínimo detalhe. Uma mulher não pode mentir para o seu marido, o marido não pode mentir para a sua esposa. A mulher tem que ser sincera, tem que ser uma mulher honesta, digna, tem que ser uma mulher que queira ter uma vida virtuosa, ser uma mulher sábia, inteligente, né? A mulher sábia edifica sua casa, a tola destrói. Como tem muitas tolas hoje destruindo o seu lar por muitas coisas. Então, irmão, pela manhã, quando Nabal já estava livre do vinho, sua mulher lhe contou tudo. Então o coração dele amorteceu dentro do peito. E ele ficou com uma pedra. Passados os 10 dias, o Senhor feriu Nabal e ele morreu. O Senhor feriu Nabal e ele morreu. O texto diz aqui, ou ele teve um derrame, ou foi um infarto, eu não sei o que houve, mas sei que ele morreu. Porque ele desagradou o ungido do Senhor. Ele não tratou bem o ungido de Deus. Amados irmãos, no capítulo 39, você perceba que Abigail foi uma mulher que procurou apaziguar a situação que o marido tinha provocado com Davi. Ela apaziguou. Ela, embora não tinha comentado ao seu esposo naquele momento, mas ela queria livrar a sua casa, a sua família de uma tragédia que ia acontecer. Por isso que muitas vezes a mulher tem que pedir sabedoria a Deus para evitar tragédias familiares. Sabe o que está acontecendo hoje, irmãos? Esta onda de feminismo,
de mulheres achando que são muito poderosas, irmãos, isso aí está levando elas para o abismo. A mulher prudente, a mulher virtuosa, ela edifica sua casa. Abigail, ela não contou ao seu esposo naquele momento. Primeiro porque ele estava numa festa, ele estava bebendo, ele não ia entender, e ali ia haver uma grande guerra, e ele ia morrer, talvez até Abigail também morresse. Então Abigail foi ao encontro de Davi, se prostrou, pediu, assumiu a culpa, porque ela disse: meu senhor, que a culpa recaia sobre mim. Ela assumiu uma culpa que não era dela, mas ao mesmo tempo era dela porque era o seu esposo, entendeu? Então muitas mulheres têm que ter sabedoria no trato com a situação. Deus, se você quiser ter uma sabedoria divina, busca o Senhor, leia a palavra de Deus, que Deus vai te ensinar a ser uma mulher sábia. Davi, no versículo 39, casa com Abigail. Abigail ficou viúva, né? Ela ficou viúva. Quando Davi soube que Nabal havia morrido, disse: bendito seja o Senhor que pleiteou a causa da afronta que recebi de Nabal. Foi uma afronta que Nabal fez com Davi. Então Deus, ele pleiteou. Davi não precisou tirar o sangue, não precisou tirar a vida de ninguém. E nossos inimigos, quem pleiteia contra teus inimigos é Deus, irmãos. Quem luta com teus inimigos é o Senhor. Bendito seja o Senhor que pleiteou a causa da afronta que recebi de Nabal. Se algo você tem recebido alguma afronta de alguém, deixe na mão do Senhor, irmãos. Deixe na mão do Senhor. Não vingue na mesma moeda. Olha aí. Davi escutou aquela história toda que Abigail contou. Ele acreditou, ele entendeu, deu ouvidos, respondeu a ela, recebeu a oferta que ela tinha levado, os pães, a comida para os seus soldados. Como uma mulher sábia deve ser assim. Vamos trazer para o dia de hoje. O marido está passando um processo difícil, desempregado, uma luta, faltando isso em casa, faltando aquilo. O que é que a mulher tem que fazer? A mulher tem que apoiá-lo, não ficar xingando, não ficar reclamando com ele. Assim mesmo a mulher, vice-versa. A mulher está passando uma situação difícil de saúde e o homem tem que acolher sua esposa, ajudá-la na situação que ela estiver passando. Não provocar uma ira para vir um abismo sobre as suas vidas. O que era que ia acontecer, irmãos? Ia haver uma tragédia por causa de uma tolice, de um homem tolo, uma falta de sabedoria. Assim é a nossa vida de hoje, irmãos. Nós devemos ter sabedoria no trato com as pessoas, no trato com a nossa vida diária. Então Davi agradeceu a Deus, porque quem defendeu Davi foi o Senhor, quem pleiteou a Davi. Davi foi quem, Deus foi quem se vingou. Ok, bendito seja o Senhor que pleiteou a causa da afronta que recebi de Nabal. Se alguém estiver te afrontando, se alguém estiver querendo provocar a tua ira, irmãos, vamos orar e deixar Deus trabalhar, porque a vingança pertence ao nosso Deus, a vingança pertence ao Senhor. Nabal, ele não recebeu bem quando os seus pastores estavam pastando suas ovelhas, cuidando das ovelhas dele lá no campo Carmelo, e os soldados de Davi estavam lá também. Eles poderiam ter pego 2 ovelhas, 3, 5, 10, matado e comido. Quem era que ia falar alguma coisa? Com os guerreiros? Não. Mas Davi, eles honraram, cuidaram, não deixaram ninguém mexer com as ovelhas. E o que foi que Nabal fez? Davi, quem é Davi e quem é o filho de Jessé? Muitos são hoje em dia os servos que fogem do seu senhor.
que acham que eu vou pegar o meu pão, a minha água e a carne dos animais que abati para os meus tosquiadores e dar aos homens que eu nem sei de onde vem. Ele podia ter dividido um pouco, dado um pouco do que tinha para os soldados e já iam ficar satisfeitos, irmão. Mas não, uma palavra tola, uma palavra sem sabedoria. Assim, a nossa vida cotidiana, nós devemos ter prudência no falar, nós devemos ter prudência no agir. Irmãos, Davi casa. Então, Davi, no versículo 39, bendito seja o Senhor que pleiteou a causa de afronta que recebi de Nabal e livrou este seu servo de fazer o mal. O Senhor fez com que a maldade de Nabal caísse sobre a própria cabeça dele. Irmãos, aqueles que querem praticar o mal contra a nossa vida, o mal cai sobre eles mesmos. Aqueles que procuram fazer o mal contra as nossas vidas, e nós entregamos na mão do Senhor, o mal cai sobre a vida deles, irmão. E aqui continua, então Davi mandou um recado a Abigail dizendo que desejava tomá-la por mulher. Os servos de Davi foram até Abigail no Carmelo e lhe disseram, Davi nos mandou buscá-la para que a senhora seja sua mulher. Eis que esta sua serva servirá de criada para lavar os pés dos criados do meu senhor. Olha a humildade dessa mulher. Olha a humildade de Abigail. Eis que esta sua serva servirá de criada para lavar os pés dos criados do meu senhor. Irmão, é uma humilhação. Uma mulher, não é uma humilhação assim não, é uma mulher humilde, uma mulher que sabe colocar as palavras no lugar certo. Ela diz assim, irmão, Abigail se dispôs imediatamente e montou no seu jumento, e ela, acompanhada pelos 5 moças que a serviam, seguiu os mensageiros de Davi, que a recebeu por mulher. Davi também havia tomado por mulher Ainoá de Jezreel, e ambas foram suas mulheres. Saul tinha dado sua filha Mical, mulher de Davi, a Paute, filho de Lais, que era de Galém. Irmãos, o tolo, além de morrer, perdeu a sua esposa. Para quem? Para Davi. Então, como nós devemos ter cuidado no proceder da nossa fala? Abigail foi uma mulher prudente, uma mulher temente a Deus, uma mulher que foi apaziguar. Ela poderia ter escondido do seu esposo? Poderia, mas não é lícito esconder nada do seu esposo. Não esconda nada do seu marido, nem o marido esconda nada da sua esposa, porque Deus não se agrada. Isto é uma infidelidade no casamento. Casamento tem que ser transparente, um casamento tem que ser um saber da vida do outro plenamente. Abigail, ela foi uma mulher prudente, uma mulher que requereu a culpa para ela, embora que ela não tivesse culpa nenhuma. Foi uma mulher sábia, uma mulher temente a Deus, uma mulher que edifica uma casa. A mulher sábia edifica uma casa, a mulher tola destrói. Já imaginou se ela fosse se encontrar com Davi e dissesse, aquilo é um tolo mesmo, aquilo é um homem maligno, aquilo é um... Não, ela não foi, ela foi primeiro oferecer, primeiro ela reconheceu que o erro era dela e que não era dela o erro. Primeira sabedoria dela foi essa, ela reconheceu que o erro era dela e não era dela. O marido dela era tolo, a mulher sábia edifica sua casa, a tola destrói. Nós devemos ter prudência, irmãos, no falar, no agir. Devemos ter sabedoria. A paz do Senhor, Naura Santana. Nós devemos ter sabedoria, irmãos. Devemos saber como proceder. A mulher sábia edifica sua casa. A mulher tola destrói. Abigail foi uma mulher grandiosa, uma mulher temente a Deus, uma mulher sábia, casou com um marido tolo, mas era uma mulher que suportava seu casamento, que vivia um casamento,
Eu acredito que era feliz no seu casamento com as suas problemas, mas o seu marido era um homem tolo, um homem arrogante, um homem que não sabia medir as palavras. Então veio a consequência. E a vingança dos nossos inimigos pertence a Deus. Deixe Deus agir na sua vida. Entrega a sua vida a Deus. E você, mulher que está nos escutando, seja uma mulher edificante na sua casa, seja uma mulher sábia, seja uma Abigail da vida, seja uma mulher tardio em irar-se e escute mais do que fale. Amém? Que Deus te abençoe. Pai, estamos aqui na tua presença, te agradeço pela tua palavra, abençoa teus filhos, abençoa a tua igreja, abençoa cada um de nós, Senhor. Abençoa que tua palavra possa chegar nos corações daqueles que necessitam ouvir, Pai. Multiplica as bênçãos na vida dos teus filhos, Senhor. Abençoa minha família, meu filho, abençoa a tua igreja, abençoa teus servos, assim eu te peço em nome de Jesus. Irmão, se você sentir de Deus, compartilhe, nos siga na nossa página, nos siga no YouTube, no Instagram, que tudo seja para a honra e glória do nome do Senhor. Se não for, se for da vontade de Deus, amanhã estaremos aqui trazendo uma meditação da palavra de Deus. Amém? Que Deus nos abençoe, que Deus te guarde, que Deus abençoe Rocival, que Deus abençoe o seu trabalho aí, que Deus mande muitas bênçãos. Amém? Que Deus nos ajude e que Deus nos proteja em nome do